Bom, dando continuidade, né, ao vídeo que eu iniciei e para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor trouxe hoje ao meu coração, eu quero compartilhar o texto de Abacuque, capítulo 3. Eu gostaria muito de ler o capítulo 3 todo. Eu não sei, vamos ver se o vídeo vai ficar muito longo. Qualquer coisa eu vou pulando algumas partes e depois quem tiver interesse pode ler, mas calma. Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas da tenda de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou. Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Vou fazer uma pausa aqui para comentar esses primeiros versículos. O que eu entendo, né, que Abacuque está dizendo nesses primeiros versículos? Ele está dizendo a respeito da volta do Senhor. Se a gente ler de novo aqui o versículo 3, ele fala, né, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu o céu, seu louvor encheu a terra. Então ele está dizendo a respeito da vinda realmente do Senhor. E essa vinda é uma vinda gloriosa, né? É a vinda, assim, no meu modo de vista, né? A vinda realmente descrita no Apocalipse, que ele vai vir das nuvens, que todo mundo vai vê-lo. É uma vinda gloriosa. E aí diz aqui o que aconteceria a respeito desta vinda, né? E fala assim: pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ou seja, adiante, à frente, haviam essas pragas. Para mim é esse tempo que a gente está, né? Algo terrível está acontecendo realmente no mundo, não é só num lugar. E aí diz aqui, né, a respeito dos outros sinais. Os montes se desmancham, colinas se desfazem, isso tudo também está descrito no Apocalipse, né? E ele fala de aflição. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Quantos estão aflitos, né, nesses dias? Nós, que muitas vezes conhecemos o Senhor, que já temos um tempo, né, de experiência com o Senhor, muitas vezes encontramos dificuldade de superar esses tempos difíceis, né? Então, realmente, passamos por tempo de aflição. Aí ele fala a respeito dos rios, porque, inclusive, em Apocalipse fala que vai mudar tudo, né? Quando os 7 selos foram abertos, as 7 taças. É uma coisa que eu também estou estudando um pouco mais aprofundado agora. Mas vai secar, né? Muitas fontes de águas doces vão ser alteradas, se tornarão em águas amargas. Se eu não me engano é isso que fala o versículo. Que o mar vai se tornar em sangue. Ele fala aqui também a respeito do mar, que a fúria do mar transbordou, e nisso eu vejo realmente as situações em que o mar avança sobre as pessoas, né, de tsunamis e tudo mais. E então, assim, realmente a gente vê a descrição de um tempo difícil, de um tempo de tribulação. E em seguida, nós vamos continuar aqui no verso 9, ele fala, né, preparaste o teu arco, pedistes muitas flechas. Agora vamos ler o 10.
Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. A gente sabe também que nos últimos dias, né? Porque eu entendo que a gente ainda está vivendo o tempo antes do tempo final, da grande tribulação final. A gente sabe que o sol, a lua, tudo isso também vai ter sinais, né, relacionados a isso, para avisar que o Senhor está chegando. Versículo 12. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Inclusive, um parênteses aqui, esse vídeo que eu assisti hoje, né, do Rabino Marcelo, ele fala que os rabinos veem esse acontecimento que nós estamos passando, né, do Covid-19, coronavírus, como relacionado à ira de Deus, por causa dos pecados mesmo, que tem se multiplicado muito, né, as pessoas não têm temor do Senhor mais. Continuando aqui no versículo 13. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Isso aqui para mim já mostra o triunfo do Senhor depois desse período de dificuldade. Esmagaste o líder da nação ímpia. Quem é esse líder da nação ímpia? É o próprio Satanás, aquele que luta diariamente para nos destruir, para roubar nossos sonhos, para roubar nossa fé, a nossa esperança. Ele luta com armas pesadas mesmo, para nos fazer não levantar da cama, para nos fazer desanimar. É o inimigo da nossa alma. E aqui está dizendo que o Senhor esmagou o líder, né? Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Ele vai mostrar a vergonha desse inimigo diante de todos. Esse é o final, né? O grande triunfo. O verso 14. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. O Senhor atravessou uma flecha na cabeça desse inimigo. E é esse o futuro dele, né? O futuro dele é a destruição. O futuro dele não tem esperança. Mas o nosso futuro tem. E sabe que é isso que tem me dado força mesmo, principalmente, né, nesses dias de angústia e tribulação. Porque eu tenho tanta certeza da minha fé, eu tenho tanta convicção de que aquilo que o Senhor escreveu são verdades. Por quê? Porque eu experimento isso na minha vida diariamente. Então eu sei que se Ele cumpre as promessas que Ele tem pra mim, né, em vida, eu sei que nesse futuro da sua vinda, do seu retorno, Ele também cumprirá. Eu sei que isso é real e que isso vai acontecer. E é por isso que eu estou compartilhando a respeito desse assunto. E vou terminar a leitura. O verso 15. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, agora é interessante. O que Abacuque está falando, né? Que ele ouviu isso a respeito, né, dessas coisas todas que nós lemos. E o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ou seja, ele ficou abalado, né? Nossa! Tipo, ao mesmo tempo que vão acontecer um monte de coisa ruim, vai ter algo muito glorioso, que é a destruição daquilo que tenta nos destruir. E aí, no mesmo tempo que ele diz que ele perdeu as forças das pernas, ele fala, tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, fiquei oscilante aqui, meu emocional ficou meio abalado, mas eu entendi a mensagem. E é por isso que eu vou esperar tranquilo, porque o Senhor vai destruir tudo isso que me faz mal. E aí vem a passagem tão conhecida de Abacuque, que geralmente se lê só esse final. Ele fala o seguinte, a partir do verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras,
Mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Fecha assim, com chave de ouro, né, o capítulo. E como que eu vejo a aplicação disso hoje, né, nos nossos dias? A gente vê muita notícia ruim, né? O pouco de notícia que eu tenho acompanhado é assustador, algumas coisas que têm acontecido. Exemplo, né, porque eu quase não tô olhando, mas esses dias, assim, passando na rede social mesmo, a gente vê muita coisa que a gente não quer, né, parece muita notícia. E tá dizendo que aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, está sendo montado um hospital que vai ser contratado mais de 900 pessoas para trabalharem, algo do tipo. E eu fiquei imaginando, sabe? Falei, Senhor, esse negócio é muito grande mesmo. E não sei vocês, mas no início eu não conseguia comprar álcool em gel, não tinha mais máscara para vender, não tinha nada. Esse fim de semana agora, no final dessa semana passada, na verdade, que eu consegui comprar álcool em gel. Mas mesmo assim, não é em todo lugar que tem. Então, assim, é uma certa escassez de algo necessário, né, pra gente. E eu vejo a mesma coisa aqui que Abacuque fala. Ele lista várias coisas que pra ele eram necessárias à sobrevivência, né? Não tem uvas, azeitonas, não tem ovelhas. Naquela época realmente se vivia disso, né? Ainda que não tenha nada daquilo que é necessário realmente para eu viver, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu até fiz algumas anotações aqui a respeito dessa última passagem que ele fala. Vou ler aqui as anotações que eu fiz. Exatamente o que passamos. Passamos por um tempo difícil, que Paulo, inclusive, chama de leve e momentânea tribulação, lá em 2 Coríntios 4,17, que ele fala sobre isso. Porque ele compara esse momento, né, de dificuldade que a gente vive, que a gente está vivendo, com o eterno peso de glória que nós vamos viver. Ou seja, o período de glória ele vai ser muito maior do que o período de tribulação, o período de dificuldade. E em Abacuque 3,17, essa parte que a gente leu, né, falando que mesmo que não floresça a figueira e tudo mais, no espírito ele se alegra no Senhor, porque conhece a razão da sua esperança e sabe que o Senhor irá destruir esse tempo de dificuldade. Ele fala, ainda que não haja o álcool em gel, a máscara para comprar, ainda que o sistema de saúde entre em colapso, como alguns já falaram por aí, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu oro para que o Senhor nos dê livramento das coisas piores. Mas se acontecer, ainda que falte alimento, que falte alguma coisa, a gente precisa se alegrar realmente no Senhor e nessa esperança que Ele nos dá, de que esse tempo de tribulação, de dificuldade, ele vai ter um fim, e vai ter um fim eterno, vai ser para nunca mais. Não vai ser só um fim de, passou o tempo de quarentena, passou o tempo do coronavírus. Vai ser um tempo onde não haverá mais tribulações, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Ou seja, realmente, algo eterno, maravilhoso, não dá para comparar com um tempo passageiro, transitório de tribulações, né? E vou compartilhar aquilo que eu escrevi a mais. Somente no Espírito nós conseguimos superar os nossos piores tempos de necessidade, medo e incertezas. E eu vou compartilhar com vocês também uma frase muito legal que eu vi essa semana. Com fé, as coisas se tornam possíveis e não fáceis. Porque às vezes a gente pensa, se eu tiver fé vai ser fácil superar. Não é fácil, não é fácil, sabe? Você superar seus piores dias, você lidar com as rasteiras que a vida te dá, né? Não é fácil, mas é possível. É isso que a fé nos garante, porque o versículo fala, tudo é possível ao que crê. Não está escrito tudo é fácil para o que crê. E é por isso que nós precisamos perseverar no Senhor, né? Porque existe a possibilidade da gente passar por isso tudo
e ainda assim continuar crendo no Senhor e ter alegria no Senhor através do Espírito. Existe alegria na esperança, que inclusive o vídeo que eu fiz, o último vídeo foi sobre esperança, né? Existe alegria na esperança de que o grande vencedor irá derrotar o inimigo da doença, e inclusive que o último inimigo vai ser vencido, que é a morte. Que, como eu disse também no último vídeo, a morte é a pior coisa que pode acontecer aos nossos olhos, né? Mas até isso, até esse inimigo, que é o nosso pior inimigo, ele vai ser derrotado. Essa é a promessa do Senhor para nós. E eu quero só citar aqui 2 versículos também para leitura depois, de quem quiser ler. Abacuque 2, versículo 4, que também é repetido lá em Romanos 11, aliás, Romanos 1, 17. O justo viverá por fé. E essa palavra fé, eu consegui entender um pouco, né, estudando também um pouco a respeito, ela quer dizer fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. E quando você é fiel, você confia, né, no que aquela pessoa está te dizendo. Quando você é fiel, você sabe em quem você está confiando. Você sabe que vale a pena confiar. Então é isso. A gente precisa realmente viver por fé. E crer, né, que esses dias difíceis, que nossos piores dias, eles serão superados. Que no final de tudo isso, a gente vai superar todos os inimigos, né? Não só o inimigo da tristeza, da angústia, da decepção, de tudo, né, de ruim, mas inclusive a morte vai ser superada. E nós vamos viver um tempo de grande graça, né? Então, se prepare realmente para esse tempo, né, de dificuldade, de tribulação, que você não permita que a sua fé seja abalada por essas circunstâncias, né? Seja lá qual for. Assim como Abacuque fala, né? Independente do que está acontecendo, eu me alegrarei no Senhor, que a nossa alegria realmente esteja nele, né? Porque se a gente for colocar realmente alegria nas coisas aqui, a nossa vida vai ser muito triste, muito triste. A gente se abala, igual eu contei no primeiro vídeo, né? Eu mesma tô passando por um momento de muita dificuldade. Se fosse para olhar, eu nem estaria falando aqui. Mas a gente precisa realmente colocar a nossa alegria no Senhor. E há esperança nisso que Ele nos diz, né? A respeito desse novo tempo. Isso tem sido meu combustível, isso tem me sustentado. E é por isso que eu quis compartilhar. Para que de alguma forma você também se sinta alimentado e sinta que a sua esperança volta a nascer a partir dessa palavra de esperança. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós e que possamos superar todos os tempos difíceis e no final estar ao lado do Senhor, que é o mais importante, né? Muito mais importante.